Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará. Quem chora, porque um dia se consolará. Quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. As bem-aventuranças, uma das mais lindas páginas da Escritura, e o que de mais terno há nas palavras de nosso Senhor. Que bom estarmos juntos aqui pelo canal da ICEB da Arquidiocese de Maringá. Com carinho, acolhemos você. Hoje um pouco meio rouca, estou saindo da Covid, mas a minha voz ainda não voltou normal. Mas vamos juntos, tá bom? A palavra de Deus que nos é proposta nesse sexto domingo do tempo comum apresenta-nos as bem-aventuranças. E confiantes que somos bem-aventuradas e bem-aventurados do nosso Deus, confiemos nele as nossas intenções. Apresentamos ao Senhor os sofrimentos e reivindicações, sonhos e alegrias dos pobres, dos que têm fome, dos que choram e dos que são perseguidos. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e eretos, dai-nos por vossa graça viver tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir a palavra e deixar que ela age em nós, acolhê-la em nosso coração. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. É feliz quem a Deus se confia. 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 Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Eis que
seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Mas tem outra, é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à folha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será de grande vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes a fartura, porque passarais fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum e a palavra deste domingo nos apresenta bem-aventuranças. O Evangelho de Lucas fala em 4 bem-aventuranças, que equivale às 9 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, uma das mais lindas páginas da Escritura, e o que de mais terno há nas palavras do Senhor. Olha só, as bem-aventuranças se compõem de 3 partes. Primeiro, há sempre a palavra bem-aventurados. Depois, a situação, pobreza, fome, aflição, ódio, sede de justiça. E o motivo, bem-aventurados por quê? O motivo não é uma situação atual, mas a nova condição que os bem-aventurados recebem como dom de Deus. Porque o vosso é o reino de Deus. Porque sereis saciados, porque havereis de rir,
porque será grande a vossa recompensa no céu. A palavra bem-aventurado indica a condição que a pessoa se encontra, uma condição de graça, que caminha no caminho do Senhor. As bem-aventuranças são o caminho para alcançar a alegria. Mas as bem-aventuranças, os bem-aventurados e bem-aventuradas, significa mais do que ser feliz. Bem-aventurados são as pessoas as quais Deus reconhece e proclama a sua dignidade. Mas nem sempre, nem todas as mulheres e os homens caminham no caminho das bem-aventuranças. A primeira leitura que ouvimos do profeta Jeremias, embora não certa assim do contexto histórico, mas tudo leva a acreditar que Jeremias pronunciou essas palavras que ouvimos em uma época em que o rei desenvolve uma política com alianças com as grandes potências estrangeiras e confia a segurança da nação não mais a Javé, mas ao exército egípcio. O profeta, ele ataca essa política, que é uma infidelidade ao Deus da aliança. Na primeira parte, o profeta Jeremias, ele denuncia o homem que se apoia no outro homem e não leva em conta Deus. Não se trata de dizer que não devemos confiar no que nos rodeia, e apoiar neles. Trata, sim, de denunciar essa autossuficiência de uma humanidade que já não precisa mais de Deus. Não contar com Deus, ignorá-lo, significa construir uma existência limitada, efêmera, a que falta o essencial, como a planta plantada no deserto. A planta plantada no deserto está condenada precocemente à morte. A segunda parte do texto apresenta em imagem a vida de quem confia em Deus e nele coloca a sua esperança. É como a árvore plantada junto às águas, que pode mergulhar as suas raízes bem profundo, e que encontra vida em plenitude. A imagem remete à segurança, à solidez, à paz, à fecundidade, à abundância de vida. O que é humano é limitado, mas Deus é a segurança. Voltando ao Evangelho, a narrativa inicia assim. Jesus desceu da montanha com seus discípulos. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente que foram ali para ouvir Jesus e por ele ser curado. O texto está situado na primeira parte do Evangelho, onde Lucas apresenta a atividade de Jesus na Galileia, onde Jesus anuncia o seu programa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Lembram? As bem-aventuranças aí se inserem. E o que Jesus ensina? Bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, os perseguidos. É um contraste com a mentalidade do mundo, um contraste muitas vezes com a nossa própria mentalidade, um contraste com a lógica da teologia da prosperidade, que alguns pregam em nome de Cristo, mas de cristã nada tem. O destinatário dessas bem-aventuranças são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. Na Bíblia, pobre é todo aquele que se encontra numa situação de impotência, de angústia e incapacidade, que diante dos desafios da vida se sente pequeno, que não tem saúde, os deprimidos, os humilhados, o discriminado. Pobre, toda uma classe de pessoas privadas de bens, vítima da injustiça, que com frequência são privados dos seus direitos e da sua dignidade, pela arbitrariedade e prepotência e da violência dos poderosos e de muitos dos ricos. Por isso, eles têm fome, choram, são perseguidos. Realidade cada dia mais presente no mundo de hoje. Os pobres são os oprimidos e são eles os destinatários da salvação de Deus, porque eles estão numa situação intolerável de debilidade e Deus, na sua bondade, quer derramar sobre ele a sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação.
E também a salvação de Deus se dirige primeiramente a eles, porque eles, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua disponibilidade e despojamento, estão mais abertos para acolher a proposta que Deus lhes faz em Jesus. As bem-aventuranças, elas manifestam numa outra linguagem o que Jesus havia dito no início da sua atividade na sinagoga de Nazaré. Ele é enviado pelo Pai ao mundo, com a missão de libertar os oprimidos. Aos pequenos e aos privados de direitos e de dignidade, aos simples e humildes, Jesus diz que Deus os ama de uma forma especial e quer oferecer-lhes a vida e a liberdade plena. Por isso eles são bem-aventurados. Na segunda parte do Evangelho ouvimos: mas ai de vós os ricos, ai de vós os que agora tendes fortunas, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos elogiam. Uma denúncia à lógica dos opressores e dos poderosos, dos que pisam nos outros, dos que têm o coração cheio de orgulho e de autossuficiência e não estão disponíveis para acolher a novidade do reino. Não é um mal ter dinheiro, não é um mal estar contente, não é um mal ser querido, mas o Senhor nos alerta aqui para o perigo. No nosso contentamento, esquecer que tudo passa, esquecer que a nossa verdadeira riqueza, nossa alegria que não passa, é Deus e o seu reino. As advertências aos ricos, aos que têm fortuna, aos que agora rides e recebem elogios, não significa que Deus não tem para eles a mesma proposta de salvação que apresenta aos pobres, aos que têm fome, aos que choram, aos humildes e pequenos. Significa que se eles persistirem numa lógica de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de autossuficiência, não tem lugar nesse reino que Jesus veio propor. A proposta de Jesus apresenta uma nova compreensão, bem distinta do que predomina no nosso mundo. A lógica do mundo proclama: felizes os que têm dinheiro, mesmo quando esse dinheiro resulta da exploração dos mais pobres. Felizes os que têm poder, mesmo que esse poder seja exercido com prepotência e arbitrariedade. Felizes os que têm influências, mesmo que quando essa influência é obtida à custa da corrupção e dos meios ilícitos. Tem muitos ricos, tem umas que têm a sua poupança, os seus bens materiais, seu plano de saúde, seus prestígios, seus amigos, e confia neles, muitas vezes mais do que no próprio Deus. É porque do alto da sua fartura se torna satisfeita consigo mesmas, autossuficiente, achando-se esse próprio Deus. Essa não é a lógica de Deus. O anúncio libertador que Jesus traz é, portanto, uma boa nova que enche de alegria os corações amargurados, os marginalizados, os oprimidos. Com o reino que Jesus propõe, anuncia-se um mundo novo, um mundo de irmãs e de irmãos, de onde a prepotência, o egoísmo, a exploração e a miséria são definitivamente banidos, e onde os pobres e marginalizados terão lugar como filhas e filhos iguais e amados de Deus. Todos nós, batizados e batizados, lideranças leigas e ordenadas, precisamos, e também as nossas comunidades eclesiais de base precisam, passar aos pobres e os marginalizados esse projeto libertador. Testemunhar esse projeto para que tenha um impacto real na história das mulheres e dos homens. Em uma sociedade na qual quem é pobre, quem chora, quem é humilde e assim por diante não tem reconhecimento de ninguém, Deus lhe restitui a honra e a dignidade fundamental. Hoje vivemos uma sociedade que fabrica diariamente uma multidão de pessoas descartáveis. É um desafio hoje para as nossas comunidades cristãs de base, a seguirem no seguimento de Jesus. O documento de Aparecida é no número 139. No número 139 fala de uma forma muito profética e bonita, que no seguimento de Jesus aprendemos e praticamos as bem-aventuranças do reino.
Assim está no número do documento Aparecida. Vou ler para vocês. No seguimento de Jesus Cristo, aprendemos e praticamos as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida do próprio Jesus, seu amor e obediência filial ao Pai, sua compaixão estranhável frente à dor humana, sua proximidade aos pobres e aos pequenos, sua fidelidade à missão encomendada, seu amor serviçal até a doação de sua vida. Hoje contemplamos a Jesus Cristo tal como os evangelhos nos transmitiram para conhecer o que ele fez e para discernir o que nós devemos fazer nas atuais circunstâncias. Cada um de nós, as nossas comunidades eclesiais de base, precisa aprender e a praticar as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida do próprio Jesus, sem medo, porque a nossa segurança está, e se não está, precisa estar no Senhor, que se compromete conosco e encontra 1000 formas de demonstrar dia a dia a sua fidelidade e amor por nós. E quer dar a todas as suas filhas e a todos os seus filhos a vida plena, a ressurreição. Na segunda leitura que ouvimos, para Paulo, uma vez admitida a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos que creem é algo perfeitamente evidente. A fé em Cristo ressuscitado é a certeza que também nós cristãos ressuscitarão. A partir da ressurreição de Cristo, podemos acreditar nessa vida plena que Deus reserva para todas e todos os que o amam. E é essa perspectiva que dá sentido à nossa caminhada neste mundo. E aí sim, como salmista, ter a certeza, é feliz quem a Deus se confia. Estejamos atentos à advertência de Jesus. A verdade é que somente quem é pobre de verdade aceita que Deus é sua riqueza e seu tudo. A igreja, as nossas sebes, cada um de nós, somos chamados a pensar nas palavras do Senhor e que o Senhor nos conceda a graça de estar entre os pobres que vão colocando somente no Senhor a sua esperança. Convido você para juntos rezarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso Deus os abençoe. Um lindo dia para você e uma semana abençoada. E até o próximo domingo. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará, quem chora porque um dia se consolará, quem vive pela paz porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor, quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará, o homem que perdoa porque vencerá, o puro por ser filho mais ligado ao Pai.
bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados. Feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre.